Então, João Calvino foi um teólogo francês, ele foi líder da segunda geração da Reforma. Nós temos a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. Então, João Calvino, um teólogo francês da segunda geração. Ele foi, podemos dizer, o maior teólogo no que tange a essa segunda geração. Ele liderou principalmente ali na França, Genebra, viveu em 1509 a 1564. Período curto, mas um impacto muito grande acerca dessa consolidação da Reforma Protestante, onde ele teve uma participação muito fascinante acerca do que nós podemos ver ao decorrer da história. As principais contribuições de João Calvino, eu listei aqui basicamente 4. Temos várias, mas só para vocês entenderem a envergadura desse grande teólogo que foi na Reforma Protestante. Primeira coisa que a gente observa é a sistematização da teologia reformada. João Calvino foi o primeiro nome, podemos dizer assim, que sistematizou. Por quê? Porque muitas coisas estavam sendo pregadas, ditas, mas não sistematizadas, organizadas. Então ele escreveu as Institutas da religião cristã. Trouxe aqui um exemplar. Nós temos 4 volumes das Institutas e eu recomendo os irmãos lerem, já que nós temos essa história. As Institutas, aqui é o volume 3, porque algumas coisas nós vamos trabalhar ao decorrer da nossa palestra nessa noite, acerca da oração, do arrependimento. Então, esse exemplar que nós temos foi traduzido do francês para o português. Nós temos também do latim para o português, mas aqui é um exemplar muito traduzido, muito bem quisto pelo cristianismo. E nesse volume, nos 4 principalmente, ele sistematiza a reforma, o ensino acerca das principais doutrinas basilares do cristianismo. Então ele explica, principalmente para os leigos, acerca das razões da nossa fé. Então como é que ele faz isso? Escrevendo e sistematizando todos esses pormenores doutrinários acerca da palavra de Deus. Então a primeira coisa, sistematização. Ele sistematizou, organizou todos os processos basilares do seu ensino, daquilo que os reformadores acreditavam. Segunda coisa, o impacto na política. Seu pensamento político foi crucial, principalmente para o desenvolvimento das democracias modernas. Muitos reformadores, quando nós olhamos para a Europa hoje, nós temos princípios daqueles pensadores, onde nós observamos um desenvolvimento crucial na política. Por quê? Porque a reforma, ela não foi apenas religiosa. A reforma teve princípios também políticos, porque um dos pontos de João Calvino é toda a teologia para a glória de Deus. Então, a teologia, ela demarca ou ela aponta para todas as áreas da nossa vida. Não apenas as questões religiosas, mas também aquilo que nós fazemos na política, na economia e na educação. Terceiro, a influência de João Calvino na economia, ou seja, todo o nosso trabalho é para a glória de Deus. Todo o nosso trabalho. Não apenas aquilo que nós fazemos na igreja, mas aquilo principalmente que nós fazemos depois, quando nós saímos desta porta, daquele local, devemos viver para a glória de Deus. Então o trabalho era muito importante, era uma vocação. Eles trabalhavam, eles ralavam, por quê? Porque Deus colocou uma vocação. Às vezes você vai ser, um vendedor, um mecânico, um professor, é a vocação que Deus lhe direcionou. Então o que é que você deve fazer? Ser um crente, ser uma pessoa fiel, desenvolver o seu cristianismo e automaticamente você estará abençoando a economia daquele país. Então João Calvino tinha esse entendimento. Quanto mais nós somos abençoados, mais nós devemos ajudar as pessoas mais pobres. Por quê? Porque se Deus está colocando esse valor ou essa riqueza diante das minhas posses, é porque Ele quer que de alguma forma eu abençoe as outras pessoas para que o evangelho cresça. Por quê? Porque não é simplesmente algo material, mas é algo vocacional, é uma vocação que Deus nos outorga. E quarto, nós temos o impacto, preste atenção, na educação. Calvino incentivou fortemente a educação básica para todos.
para todos. Nós vemos principalmente a palavra de Deus sendo aberta para o povo, resumindo através dos catecismos. Às vezes a gente escuta essa palavra, catecismo, olhamos logo para a Igreja Católica Romana, mas os catecismos foram elaborados pelos reformadores, eram perguntas e respostas, de maneira resumida, ensinando para as crianças, ensinando para os adultos, as doutrinas basilares da nossa fé. Por exemplo, qual é o fim principal do homem? Era uma pergunta que eles faziam. Resposta: o fim, o gozo da nossa vida é adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. Era uma das perguntas. Então nós tínhamos várias perguntas nesses catecismos. Mas essa educação que João Calvino teve um impacto e outros reformadores, nós vemos que não somente estava ligado às questões religiosas, mas também educação para todos em todas as áreas da nossa vida, porque educação é uma questão básica de aprendizado, de desenvolvimento humano, porque existia uma doutrina por detrás da educação. Eu não simplesmente devo ensinar o meu filho a ser uma pessoa melhor, mas eu devo ensinar o meu filho ou qualquer pessoa que está ao meu redor, porque essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Então veja, uma questão muito importante teológica, porque a educação é para todos, porque todos são imagem e semelhança de Deus. Por isso, devemos tratar a todos de maneira correta, segundo a palavra do nosso Senhor. Então, diante desses 4 pontos básicos, nós vamos nos concentrar. A teologia da reforma ela é gigantesca, mas aqui na percepção da piedade, a visão da piedade de João Calvino. E por que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós estamos em um momento oportuno, né? Tivemos uma apresentação agora há pouco, 508 anos de reforma protestante, isso é algo fascinante. Segunda coisa, apesar de ele ser o grande reformador, ou aquele que sistematizou a reforma protestante, muitos só costumam olhar para João Calvino como uma pessoa intelectual, uma pessoa que escreveu muitos comentários, uma pessoa que teve um impacto intelectual muito grande. Mas quando nós olhamos os escritos de João Calvino, nós vemos que a piedade era a base da sua teologia. Para João Calvino, a compreensão teológica, ou a compreensão de quem Deus é, deve nos levar à prática, deve nos levar à piedade. Verdade e utilidade são inseparáveis. E nós lemos um texto nessa noite e veremos logo mais o que João Calvino entendia por esse texto, quando dizia: exercita-te na piedade. Ou seja, existe uma verdade, o conhecimento de Deus, mas para eu conhecer melhor ao Senhor, eu preciso praticar essa palavra em meu coração. Então essa é a primeira verdade que você precisa aprender sobre essa percepção de João Calvino. O verdadeiro conhecimento não existe sem a verdadeira piedade. Não existe. Calvino tinha essa percepção de que o conhecimento de Deus, se você está lendo a palavra de Deus, você precisa direcionar a adoração ao serviço a Deus, porque Ele de fato merece toda a honra e toda a glória. Outra coisa também, veremos que a percepção de João Calvino acerca da piedade é algo fundamentos bíblicos de maneira bastante abundante. Então, nós temos um tempo já bastante avançado, vamos tentar resumir aqui para também não ficar muito pesado, muitas questões históricas acerca de João Calvino, da palavra de Deus sobre a piedade. Então, quando a gente fala sobre piedade, uma definição. O que seria piedade? Piedade é a atitude correta do homem para com Deus. De maneira resumida, isso inclui conhecimento genuíno, não apenas conhecer. Piedade inclui um conhecimento genuíno, um culto sincero, uma fé salvífica, um temor filial. Não somente temermos a Deus, mas um temor filial, porque somos filhos de Deus e devemos reverenciá-lo. Uma submissão em nosso espírito de oração e amor reverente. Então, isso seria piedade, uma atitude correta. Conhecer quem Deus é abraçá-lo, é experimentá-lo, é senti-lo,
é fazer o que Ele quer com piedade. E não apenas com teorias vazias, com um conhecimento, mas principalmente atitudes corretas. Em seu primeiro catecismo, Calvino ele escreve o seguinte, abre aspas, a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme, o reverencia como Senhor, abraça sua justiça e teme ofendê-lo mais que a morte. Teme ofendê-lo mais que a morte. Mais à frente ele fala que chama piedade aquela reverência unida ao amor de Deus, a qual o conhecimento de seus benefícios induz. Então veja, atitudes, um abraço, uma experiência no Evangelho. Isso seria a piedade bíblica, mas Calvino destrincha isso de maneira mais prática para nós diante da palavra do Senhor. E o texto que nós lemos, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, verso 8, ele fala o seguinte, em seus comentários, você alcançará o que é mais importante, se dedicando com todo o zelo e toda a sua capacidade quando você coloca a piedade do Senhor em seu coração. Exercita-te, Paulo nos diz isso. Há um exercício que nós precisamos fazer. O exercício do conhecimento de Deus, tocando as nossas almas, tocando as nossas vidas, tocando as esferas dos nossos relacionamentos. A piedade deve ser algo central em nossas vidas. E comentando o texto que o irmão Breno leu nessa noite, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ele nos diz, assim que Pedro menciona a vida, o texto vai dizer, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida, Pedro imediatamente acrescenta a santidade. Quanto mais você conhece a Deus, mais você deve reverenciá-lo. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais você deve buscá-lo de todo o seu coração. É como se fosse a sua própria vida, o âmago do seu ser. A piedade deve ser o centro da sua busca para você ter uma vida que glorifica ao Senhor. Segundo, nós vimos o significado, mas a importância da piedade. Qual é a importância da piedade? Nas Escrituras, a importância da piedade se dá no supremo alvo, que é nós glorificarmos ao Senhor. Esse é o supremo, ou a importância suprema da piedade. É a glória de Deus. O alvo da piedade, bem como de toda a vida cristã, é a glória de Deus. Nessa noite as crianças se apresentaram, os jovens e os adolescentes, para a glória de Deus. Esse é o intuito. Nós estamos nessa noite por causa da glória de Deus. Os atributos de Deus que foram entoados nessa noite, cantados nessa noite, nós devemos, de maneira poderosa, de maneira esplendorosa, percebermos a importância de isso impactar o nosso coração. Aqui está a grande dificuldade, mas também o grande anseio que a nossa alma deve ter. Nós devemos estruturar a nossa vida na piedade, na morte, no significado da sua ressurreição, porque é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, vocês morreram, ressuscitaram para viverem em novidade de vida. Portanto, sobre a pergunta, como glorificamos a Deus? Calvino responde, Deus já nos prescreveu um modo no qual Ele será glorificado por nós, a saber, a piedade, que consiste na obediência à sua palavra. Aquele que excede estes limites não consegue honrar a Deus, mas ao contrário, o desonra. Então veja, qual foi o meio que Deus outorgou para a palavra de Deus fazer sentido para a nossa alma, para o Evangelho de Cristo fazer sentido
Para nós que estamos aqui nessa noite, pastor, afinal, por que eu estou aqui? Para você entender o Evangelho de Cristo em seu coração. Aqui está a piedade. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você ora e busca ao Senhor, quando você é capacitado pelo seu Espírito, quando de fato você entra ou adentra no meio constituído por Deus, que é a piedade. Pedro vai dizer, a vida. E essa vida está relacionada à sua piedade. Então, meus irmãos, é uma vida de rendição a Deus. Total. A sua palavra, a sua vontade. O lema da vida de João Calvino, ele foi colocado da seguinte forma. É uma frase muito conhecida, que nos diz o seguinte: eu ofereço a ti meu coração, ó Senhor, pronta e sinceramente. Eu ofereço a ti o meu coração, ó Senhor, pronta e sinceramente. Essa frase é tão marcante que, se você pesquisar depois, nós temos uma imagem de uma mão segurando o coração. E essa mão que segura o coração demonstra ou coloca diante de nós uma entrega total. Uma entrega sincera. Uma dedicação incondicional a Deus. É disso que nós precisamos. Uma percepção incondicional do nosso amor por Deus. Do nosso amor por Deus. Então nós temos algumas dimensões, não vai dar para a gente trabalhar todas as coisas nessa noite, mas nós temos na percepção aqui, resumindo, tudo isso que nós estamos vendo, a dimensão teológica de João Calvino, quando ele fala sobre piedade e união com Cristo, nós estamos unidos a Cristo, e tudo que é de Cristo passa a ser nosso. Então aquela união profunda que muitos reformadores falavam, ou eles colocavam a união mística de Cristo. É uma palavra que implica algo misterioso, algo que está além da nossa compreensão. Cristo está tão unido conosco nessa união mística, que tudo que Cristo conquistou passa a ser nosso por conta da sua justiça. É uma doutrina até esquecida dos nossos púlpitos, infelizmente, mas era algo central, porque a união com Cristo é o ponto de partida. É o ponto de partida. Pois, se Cristo não tivesse assumido a natureza humana, nós não seríamos salvos. Então, essa união começa quando Cristo se encarna, ele se une à própria natureza terrena, para nós sermos abençoados. Então, se Cristo tivesse morrido e ressuscitado, Calvino, certa feita, disse, mas não aplicasse os benefícios da sua morte e ressurreição, nós não seríamos salvos. Porque a união com Cristo não é algo apenas unilateral, é algo que toca as nossas vidas. É algo que Ele fez, nos representando diante do Senhor. É o sacrifício substitutivo, então é um ponto muito marcante. Eu incentivo a vocês estudarem sobre a união com Cristo. Também nós temos comunhão e participação. Calvino, ele tinha muito essa ideia da nossa comunhão com Cristo, né? A participação da igreja, porque a igreja é onde nós exercemos a piedade. Ele entendia a piedade não simplesmente individual, mas uma piedade coletiva. Só faz sentido buscarmos a piedade no contexto da igreja local, porque é aqui onde a comunhão é evidenciada de maneira perene, solene, porque Cristo é o cabeça, e esse Cristo que é o cabeça, não somente eu estou, mas você está, o corpo de Cristo está presente. Então deve haver uma participação deste alimento espiritual, onde ele resumia nas ordenanças. Os reformadores costumavam dizer, como nós sabemos que existe uma igreja saudável? Primeiro, palavra de Deus, pregação. É por isso que nós temos aqui pregações expositivas, porque quando nós estudamos sobre esses grandes homens de Deus, eles pregavam expositivamente, verso a verso, palavra por palavra, na linguagem do povo, para o povo entender o que significava as Escrituras. Então, a primeira coisa, quando nós queremos enxergar uma igreja saudável, é quando essa igreja prega a pura palavra de Deus.
Mas também eles diziam a administração dos sacramentos, que nós batistas conhecemos como as ordenanças. As duas ordenanças são o batismo e a ceia. E é interessante que João Calvino, apesar de nós ouvirmos a palavra de Deus, ele dizia que os sacramentos é a palavra visível de Deus, porque nos traz graça. Nós temos aqui, batistas, muito costume de olharmos para a ceia como algo apenas memorial, apenas uma lembrança. Calvino, ele se distanciou um pouco dessa visão memorial, que era ali apegado a Zwinglio, mas também ele não tinha uma percepção como Lutero, que era a consubstanciação. A Igreja Católica acredita na transubstanciação. Toda missa, Cristo morre, e quando você pega a hóstia, por isso que você não pode morder, porque ele é literalmente o corpo de Cristo. E quando, e o sangue também se transforma, os elementos são transformados literalmente no corpo e no sangue. Lutero, ele acreditava na consubstanciação, ali, mas Calvino entendia que era algo espiritual. A ceia, ela é tão importante porque é o nosso alimento espiritual. É quando nós enxergamos visivelmente o próprio Cristo, através dos sinais. O batismo, a água. A ceia, o pão e o vinho. Então, o que é isso? Sinal da palavra visível de Deus. E possa ser que você vá se chocar com essa informação, mas todos os cultos em Genebra tinham a ceia do Senhor. Todos os domingos. Porque para muitos, todas as vezes quando em Atos dos Apóstolos a igreja se reunia e partia o pão, parece que a ceia acontecia, e não apenas uma vez no mês. Então os reformadores, principalmente João Calvino, entendia que todas as vezes quando nós nos reunirmos, a ceia tinha que acontecer. Por quê? Porque é um momento de comunhão, onde a palavra visível de Deus será expressa. As crianças vão observar a palavra visível e vão perguntar como a Páscoa: papai, o que é isso? É o Evangelho. A palavra visível sendo colocada. E aqui fica uma lição para nós, muitas vezes, quando nós desprezamos a ceia do Senhor. Parece que a ceia é algo como um culto ou algo que a gente pode desprezar. A gente não tem essa reverência, como muitos reformadores tinham, de olhar para a ceia do Senhor como um momento em que eu irei me alimentar espiritualmente de Jesus Cristo. É o momento da comunhão, do partir do pão, da família de Deus se reunindo, para nós termos esse momento tão sublime, tão enriquecedor, onde o Espírito que habita em nosso coração nos alimentará, demonstrará para nós a importância de nós sermos alimentados pelo próprio Cristo. Então, nós também aprendemos muito sobre essa percepção de a ceia não ser algo apenas corriqueiro, mas a ceia deve ser algo importante porque traz graça, ou é um elemento de graça, é uma palavra visível. Olhando para os sacramentos, olhando para as ordenanças, você aprende muitas lições espirituais, como no caso também do batismo, nós vemos morte e ressurreição. Não é apenas uma encenação de você mergulhar e se levantar, mas é uma testificação pública de que você está morrendo para o mundo e que você está ressuscitando para Jesus Cristo. Mas também as dimensões eclesiológicas, como eu falei, a piedade através da igreja, essa questão da ceia do Senhor. Mas um ponto muito marcante que nós vemos nos reformadores, mas principalmente em João Calvino, é que a palavra de Deus, ela é central. A verdade, ou a verdadeira religião, a palavra de Deus, é um encontro de Deus com o homem. A palavra de Deus pregada é a perspectiva de Deus, ou o meio crucial, onde Ele traz os homens para a cruz, para o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão olhando para mim nessa noite, pastor Adler Viana, mas os reformadores entendiam que quando um crente pregava a palavra, era o próprio Cristo. É como se houvesse uma encarnação de nós pregarmos ou testemunharmos de poder do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Assim como o médico cuida das questões físicas, o ministro de Deus, ele cuida das questões espirituais, prescreve a cura,
prescreve tudo aquilo que nós precisamos. Então os reformadores tinham uma atenção muito grande para a palavra de Deus. Era central. Lutero, certa feita, disse, perguntaram a ele, o que foi que aconteceu? Como foi que você fez isso? A palavra de Deus fez tudo. Eu apenas abri as Escrituras e preguei o Evangelho. A palavra fez tudo. Então, no dizer de Calvino, o ministro exterior, nós, anuncia a palavra vocalmente, que vocês recebem pelos ouvidos. Mas existe um ministro interior. E esse ministro, quando nós proclamamos, o Espírito testifica que essas palavras vêm de Jesus. Há um ministro externo, mas principalmente há um ministro interno. E da mesma forma como nós desprezamos, muitas vezes, a ceia do Senhor, se nós nos atentarmos para o que é a pregação da palavra de Deus de maneira correta, muitos de nós não faltaríamos culto. Muitos de nós nos concentraríamos mais, reverência pela palavra de Deus, porque é o meio instituído por Deus para nós sermos aceitos diante do Senhor. Nós estamos tão acostumados com coisas tão basilares que quando a gente tem um pouco mais de doutrina, parece que fica, né? O nosso corpo, pastor, acaba logo, que eu não estou mais aguentando, né? Meus irmãos, a palavra de Deus, ou muitas coisas são necessárias de serem ditas, de serem ensinadas, e nós precisamos amar a palavra de Deus. Por quê? Porque Cristo instituiu a sua palavra para ser pregada, ouvida, declarada, comunicada. Então é muito importante quando nós estamos diante da palavra de Deus. Para os reformadores, faltar culto era algo muito sério. Faltar um culto precisava, em primeiro lugar, dizer para o pastor do porquê estava faltando. Prestar contas. Porque aqui há uma comunhão e participação que Cristo é o cabeça. Quando nós nos distanciamos do culto, nós estamos saindo do cabeça. E aqui, certa feita na IBD, eu falei para vocês, né? Muitos de nós queremos os benefícios. Foi tão bom estarmos sentados aqui, né? Vemos as crianças. Pastor, meu filho foi uma bênção. Ele declarou o versículo, né? As irmãs trabalharam, angustiadas, oraram, mas graças a Deus foi uma bênção. Mas muitos de nós não queremos as responsabilidades. Prestarmos contas, sim. Nós precisamos prestar contas. Por quê? Porque quem é membro precisa prestar contas. Membros uns dos outros, 1 Coríntios 12 vai dizer, Cristo é o cabeça, e nós não somos apenas um, somos muitos. Negligenciar o culto é algo muito sério. Você está perdendo a palavra de Deus, a bênção dessa ministração que pode curar a sua alma. Portanto, não olhe apenas para os benefícios, olhe também para as responsabilidades. Meu irmão, se você é membro, você tem responsabilidades locais. Os professores tiveram uma grande responsabilidade de preparar, e nós que somos pais, muitas vezes devemos levar as nossas crianças para o culto, para a EBD, mas às vezes parece que a gente está com preguiça e as crianças estão mais ativas do que a gente, não é isso? Então nós precisamos, como corpo de Cristo, igreja, já que nós estamos comemorando a reforma protestante, evidenciarmos de fato essas verdades centrais, essa piedade. Piedade é justamente isso, proclamarmos, vivermos, mesmo cansados, mas estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque aqui é onde eu encontro o significado da palavra de Deus em meu coração. Exercícios piedosos devemos proclamar e devemos viver. E por fim, meus irmãos, nós vamos trabalhar agora um pouco sobre as dimensões práticas. Dimensões teológicas, vimos alguns pontos, dimensões eclesiásticas e dimensões práticas na visão de João Calvino. Então veja, embora Calvino ele visse a igreja como a sementeira da piedade, ele também enfatizava a piedade pessoal. O cristão tem que buscar, se esforçar, amar a justiça, amar a palavra de Deus. Como nós vimos o texto que nós lemos nessa noite, 1 Timóteo 4, nós devemos nos exercitarmos na piedade. E alguns pontos ele coloca nas institutas que eu apresentei para vocês no volume 3, aqui nas páginas desse livro maravilhoso, acerca da oração, do arrependimento e da obediência.
3 pontos que nós veremos nessa noite e a gente finaliza. Oração. A oração é o principal e perpétuo exercício da fé. É o elemento primordial. É o elemento primordial. Por quê? Porque a oração exibe a graça de Deus. O crente, quando ora, ele exibe a graça de Deus. Ele oferece louvores a Deus. Ele faz súplicas pela fidelidade de Deus. E Calvino coloca 6 pontos da importância da oração, principalmente na oração do Senhor ou na oração do Pai Nosso. Primeiro, buscar refúgio em Deus em cada necessidade. Segundo, colocar todas as nossas petições diante de Deus. Terceiro, preparar-nos para recebermos os benefícios de Deus com humildade e gratidão. Quarto, meditar sobre a bondade de Deus. Quinto, instilar o espírito próprio de deleite nas respostas de Deus à oração. Quando Deus nos responde, nós devemos mais e mais nos deleitarmos na sua presença. E sexto, a oração confirma a providência de Deus. Então, o que é oração? Basicamente, é a união dos nossos pedidos, das nossas súplicas a Deus. É a nossa união em vontade e propósito ao Senhor. Como a ceia do Senhor, a oração eleva o crente. Rende a Deus aqui a glória legítima. E na oração do Senhor nós vemos essas petições que Jesus falou. Já tivemos uma série de exposições, e aqui eu convido os irmãos a curtirem, o nosso canal. Olha lá, chegamos a 1000 inscritos, mas nós temos em Lucas 11, série de exposições sobre a oração que tivemos nesse púlpito aqui. Cada petição a gente observou em cada culto. Então, a oração do Senhor, Calvino dizia, põe as palavras de Jesus em nossos lábios. É nós orarmos segundo a vontade do Senhor. Deus nos mostra as nossas orações sendo controladas, formadas, inspiradas pela palavra de Deus, se harmonizando com o seu temor, se harmonizando com a sua reverência, a sua solicitude. Então nós devemos sermos disciplinados na oração. Por quê? Porque a oração é um meio de piedade. Quanto mais oramos, mais estamos exercendo a nossa piedade, exercendo o nosso louvor, rejeitando os desejos carnais e principalmente buscando este meio tão poderoso onde nós mantemos a nossa comunhão com o Senhor, comunhão sincera com o Senhor. Segundo ponto, arrependimento. Nós falamos nessa noite, na apresentação, sobre as 95 teses, e basicamente o centro das 95 teses é o arrependimento. Se você depois ler, já que a gente falou, depois busque, cada ponto, quando Lutero afirma sobre as 95 teses, ele fala sobre o arrependimento. Então, o arrependimento é o fruto da fé e da oração. Porque já que nós estamos sendo abençoados por Deus, nessa graça da oração, nesse meio constituído, nós precisamos olhar para o arrependimento. E Calvino, igualmente, assim como Lutero, ele vê o arrependimento como um processo que não somente se iniciou, mas é um processo que dura a vida inteira. Ele diz que o arrependimento não é o ponto de partida, é a vida cristã. O arrependimento deve ser a nossa vida. O que é isso? Todos os momentos, quando nós pecarmos, nós devemos nos arrependermos. Devemos confessarmos. Por quê? Porque assim haverá crescimento em santidade. O arrependimento é algo que ao longo da vida, que toca a nossa mente, que toca o nosso coração, que toca a nossa vontade. O arrependimento começa com um volver-se para Deus a partir do coração, mas procede de um temor contínuo, puro e solícito. Envolve um morrer para o ego, para o pecado e um ir à justiça de Deus. Isso é muito importante porque quando os reformadores falavam de justificação, eles falavam de mortificação.
A justiça está relacionada à santidade. Ir à justiça de Deus envolve em mortificação dos pecados. Matar a velha natureza, como Colossenses capítulo 3 vai nos dizer. Nós devemos buscar, desejar as coisas do alto, e nós devemos matar a velha natureza. Estamos em guerra. Por isso o arrependimento deve partir do coração. O nosso ego deve morrer. O nosso pecado deve ser mortificado. Por quê? Porque toda a nossa vida, todo o nosso interior precisa ser rendido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mortificação é o meio para essa vivificação. E abre aspas para ele, quando ele está trabalhando no texto de Romanos capítulo 6, verso 6, quando nos diz que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Comentando esse texto, ele diz o seguinte: pois se realmente participamos de sua morte, nosso velho homem é crucificado, por seu poder e corpo do pecado perece, para que a corrupção da natureza original não mais brote. Porque a velha natureza ainda está em nós, e ela quer muitas vezes ressuscitar. Mas se nós partilhamos de sua ressurreição, através dela somos erguidos. Veja, nós morremos para o pecado. Nós participamos da morte de Cristo. E através da morte nós somos ressuscitados, erguidos para onde, pastor? Para uma novidade de vida que corresponde à justiça de Deus. Ou seja, justiça está ligado à santidade. Quem é santo, ou quem exemplifica a santidade, logo foi justificado pela fé. Pela fé. E o terceiro ponto, obediência. Para Calvino, obediência incondicional à vontade de Deus é a essência da piedade. Então essa obediência está vinculada, já que ela é piedosa, ou deve ser piedosa, ao amor, à liberdade, à disciplina. Disciplinando uns aos outros, devemos obedecer aquilo que Deus nos diz, sujeitando tudo à sua palavra, porque Cristo é o nosso mestre. O amor é o princípio dominante que impede a piedade de degenerar-se em legalismo. Nós falamos hoje pela manhã, o perdão de Deus nos leva à santidade. O perdão de Deus não nos leva à libertinagem. O perdão nos leva à novidade de vida. O perdão não anula a lei, o perdão nos leva à obediência. Então, meu irmão, para eu obedecer ao Senhor, eu preciso fazer tudo aquilo que Deus manda. E muitas vezes nós não fazemos porque falta piedade. Você conhece, todos nós conhecemos, que devemos nos arrependermos, que devemos colocar fé em Jesus, mas falta piedade, um coração purificado por essa obediência, por esse amor, porque o amor é o conteúdo da obediência. Não é algo legalista, não é simplesmente faça isso ou faça aquilo outro. Eu faço isso com amor, com dedicação. Por quê? Porque eu estou liberto em Cristo. Para muitos, estarmos aqui nessa noite é uma escravidão muito ruim. Mas Gálatas vai dizer que essa escravidão é a verdadeira liberdade. Não é o anarquismo e não é o legalismo. Para muitos, serem livres é a anarquia, sem lei. É aí onde eu sou livre. Não tem lei nenhuma, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Para outros, é se entregar à lei como os fariseus. Mas aí o evangelho é apresentado como sermos escravos de Cristo, submetemos a Jesus. É aí onde se encontra a verdadeira liberdade, o evangelho de Cristo. Quando nós rendemos o nosso coração em amor e obedecemos tudo aquilo que Ele nos ordena. Então o cristão piedoso não é fraco nem passivo, mas dinâmico, ativo, obediente, muito semelhante a um corredor à distância, a um diligente estudante, a um herói guerreiro. Ele se submete à vontade do Senhor. E aqui mais um livro, para apresentar para vocês. Além das Escrituras, eu trouxe também esse livro de Salmos, volume 1, certo? Do Salmo 1 ao Salmo 30, 500 páginas. Nós temos 4 volumes, certo?
Ele escreveu muitos comentários, mas no prefácio deste comentário ele diz o seguinte sobre essa obediência: eis a verdadeira prova de obediência quando, sendo convidados a dizermos adeus aos nossos afetos pessoais, nos sujeitando a Deus e permitindo que nossas vidas sejam de tal modo governadas por sua vontade, que as coisas mais amargas e abruptas, porque elas vêm dele, se tornem doces. Veja, isso é muito fascinante. Que as coisas mais amargas, mais abruptas, que vêm de Deus, se tornem doces. Meus irmãos, servir ao Senhor não deve ser um fardo. Deve ser algo que deve as nossas almas terem prazer. Salmo vai dizer: meditarmos e termos prazer na lei do Senhor. Então, o seu sofrimento, diante da perspectiva da vontade de Deus, deve ser doce. Calvino, essa palavra é muito colocada nas institutas: a doce obediência, a doce vontade de Cristo, a doçura da lei, a doçura de Cristo, a doçura da consolação em meio à adversidade e perseguição. Oração não deve ser algo simplesmente pesado, mas deve ser uma doçura. A doçura da oração, a doçura da ceia do Senhor. Eita, chegou o primeiro domingo, eu tenho que cear, porque senão... Não. Deve ser algo doce, em sabermos que nós estamos cumprindo e obedecendo à vontade de Jesus. Deve ser algo doce. A doçura da livre oferta que Deus faz da vida eterna em Cristo. A doçura da glória eterna. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos para a providência de Deus, aquilo que é amargo, aquilo que é ruim, deve se tornar doce. Como assim? Entendermos a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Obedecermos a Deus sem reservas. Várias vezes nós temos visto sobre a importância de obedecermos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos tendo vários sermões sobre as igrejas da Ásia Menor. E o ponto do chamado da reforma espiritual é exatamente isso: se arrependam dos seus pecados. Amem, obedeçam a Cristo de todo o vosso coração. Obediência. Obediência deve ser algo, meus irmãos, muito importante em nossas vidas, em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, nós concluímos que Calvino, como outros reformadores, e lemos nessa noite, se esforçaram sobre essa verdadeira piedade. Eles amaram a palavra de Deus. O centro era a suficiência das Escrituras. A palavra de Deus deve direcionar tudo o que nós fazemos. E aqui fica, em Cristo Jesus, a importância de nós reverenciarmos a palavra de Cristo em nossas vidas. Cristo nos convoca a retornarmos à palavra de Deus. A igreja deve sempre continuar se reformando, até que Cristo volte, até que Ele venha. A nossa vida, a nossa piedade deve ser marcada como homens e mulheres de Deus que buscam conhecer, praticar aquilo que Cristo nos ordena. Cristo nos diz: venham, meus filhos, obedeçam a minha voz, olhem para a minha cruz, olhem para o meu evangelho. No evangelho está a minha provisão. No evangelho há perdão. No evangelho há purificação. O evangelho deve ser o centro das nossas vidas e devemos confessar isso para todo o sempre.